Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no mundo, incluindo 159 milhões de crianças, né? E isso não aconteceu por acaso. Fecha os olhos e imagina uma mesa de café da manhã linda, num ambiente sofisticado, elegante, com as opções para alimentação mais saudáveis para você começar o seu dia. Agora abre os olhos e me conta o que você pensou. No final do século XIX, o café da manhã americano era tudo menos leve. Ovos fritos, bacon, carne, pão. Cereais matinais, nascidos por acidente, abriram as portas para o mercado bilionário e para uma das maiores contradições da história da alimentação. Bom, a partir do John Kellogg, a gente teve uma série de outras pessoas que surgiram, que esse foi um movimento de época e o John Kellogg não estava sozinho nisso, né? Por que o conceito de comer cereais refinados faz tão pouco sentido quando olhamos pela lente da evolução humana? Bem, aqui temos várias questões envolvidas. A primeira é, será que deveríamos mesmo tomar café da manhã? E a segunda, se vamos tomar café da manhã, será que ele deveria ser feito de açúcares refinados? No final do século XIX, os Estados Unidos viviam uma explosão de movimentos religiosos e de reformas sociais. E em meio a esse cenário, surge um médico que acreditava que a salvação da alma começava no intestino. Mas quem afinal foi John Harvey Kellogg? E por que sua figura ainda influencia o que comemos hoje? Para John Kellogg, a saúde do corpo era apenas uma etapa para alcançar algo maior, que era o que ele considerava, o que ele acreditava ser a pureza da alma. Ele basicamente via o organismo como um templo. E qualquer coisa, né, qualquer prazer excessivo, qualquer coisa que gerasse algum tipo de prazer, representava para ele a corrupção desse templo, né? Ou seja, comer por prazer, pecado. Masturbação, doença moral. Sexo, mesmo dentro do casamento, não era algo muito bem visto, era algo tolerado, mas muito perigoso, segundo a visão dele. Ele ficou conhecido por apoiar a abstinência sexual. Ele nunca consumou seu casamento de 40 anos com sua esposa. Bom, John Harvey Kellogg foi cunhado dentro da cultura do puritanismo. Ele foi criado praticamente dentro da Igreja do Adventista do Sétimo Dia, fundada por Ellen White, que era uma pessoa com ideias muito peculiares na época em relação à moralidade e à saúde. E para a gente entender da onde que surgiu uma forma de ver a medicina tão diferente, a gente tem que entender o que era a medicina da época, que época era essa que a gente vivia, né? A gente está falando aí do final do século XIX, numa era industrial, que o mundo vivia, estava totalmente fervendo com uma nova cultura urbana que surgia por causa da era industrial. Então o modo de vida das pessoas, a rotina, o estilo de vida mudou muito. Então começava a ver nas cidades aquele caos de uma vida tipicamente urbana, assim como a alimentação começou também a se transformar, geralmente para pior, né? Uma alimentação mais industrial, com mais refinado, mais açúcar. Uma alimentação muito desregrada, muitas vezes comida ali com muita pressa, porque a pessoa precisava trabalhar, era uma época muito marcada pelo trabalho, e também nos Estados Unidos marcada por muita falta de regulamentação da indústria alimentícia. Então era comum produtos alimentícios que eram adulterados, diluídos, né? Refrigerante que era vendido como tônico para a saúde, a gente já conhece essa história. Então nisso aí a gente tinha uma epidemia praticamente de pessoas com problemas digestivos. Então esse era um cenário na época de muita liberdade, provocado por essa mudança da era industrial.
com uma sociedade, aí a elite preocupada com essas libertinagens, né, tinha um cunho moral muito grande nessa época, e essa preocupação em melhorar a qualidade de vida das pessoas, em ter uma vida mais regrada. Bom, daí para a gente entender um pouco essa questão do puritanismo, a gente precisa entender um conceito muito diferente em relação à saúde. Esse conceito chamava teoria da energia vital. Se acreditava na época que se você desperdiçasse a sua energia vital com excesso de coisas prazerosas, então comidas muito gostosas, a própria relação sexual, o sexo, o excesso de trabalho, tudo que desperdiçasse energia era visto como algo que poderia causar doenças. E nisso o sexo foi colocado aí nesse pacote. A chamada saúde moral era um conceito profundamente influenciado pelo adventismo, né, e pelas suas ideias higienistas da época, né, que uniam pureza espiritual com práticas físicas muito rigorosas, né? Então, tudo que dava prazer era mal visto, porque era fonte de perda de energia vital, era desperdício de energia e poderia causar doenças. Então, a própria medicina na época, as pessoas têm uma dificuldade de entender, porque é tão absurdo, né? Alguém ouve hoje falar isso, mas na época a medicina era na era pré-científica. A gente não tinha ainda a medicina subordinada à ciência como a gente tem hoje. A medicina estava muito no campo ali, quase que de um xamã, de uma tribo indígena. Era uma pessoa que reunia moral, religião, filosofia e a prática que ele tinha, a prática clínica que o médico tinha. Então, era comum você escutar esse tipo de conselho totalmente fora, né, do que a gente entende hoje de ciência, porque não era baseado na ciência, era muito mais baseado na moralidade, na prática médica do próprio profissional. Bom, o John Harvey Kellogg era um médico respeitadíssimo na época, ele era uma sumidade assim, internacional, era visto como uma pessoa à frente do seu tempo, excêntrica, que tinha ideias diferentes, e ele tinha um cunho moral muito grande no trabalho dele. Por quê? Porque ele foi formado, cunhado pela Ellen White, que era a fundadora da Igreja Adventista de Sétimo Dia. Ele cresceu na Igreja Adventista de Sétimo Dia e teve muita influência de Ellen White. Ellen White praticamente moldou ele, né? Exerceu forte influência no John Kellogg. Então ele cresceu nesse cenário de uma sociedade turbulenta, recentemente industrializada, urbanizada, com uma dinâmica diferente, as pessoas comendo muito mal, uma alimentação de péssima qualidade, tendo muitos problemas digestivos, tudo que era fonte de prazer era rechaçado, era visto como algo que ia roubar a saúde, e o sexo no meio, o sexo estava na mesma categoria de comer carne e de comer açúcar. Tudo que desse prazer era mal visto, era ruim para a saúde. Então aí surgiu a ideia de fazer o sanitário, Battle Creek Sanitarium, que foi feito na intenção de ser um oásis, né, como se fosse uma medicina integrativa na época, um oásis para restabelecer a saúde das pessoas. Na visão de John Kellogg, o ser humano ele deveria viver numa constante disciplina física, né, uma disciplina emocional, uma disciplina espiritual. A comida, os desejos, os pensamentos, tudo precisava ser extremamente regulado, de preferência reprimido. No livro que ele escreveu, chamado Plain Facts for Old and Young, né, publicado em 1877, Kellogg afirma que a masturbação e o desejo sexual descontrolado era a causa mais comum de doença entre jovens e que levaria esses jovens à loucura, à tuberculose, à degeneração moral. Ele acreditava que emoções intensas, desejos carnais, tudo isso perturbava o sistema nervoso e debilitava o organismo, especialmente de jovens, né? Porque esses desejos eles são mais manifestados nos jovens mesmo, e ele condenava muito isso. Assim, né, dessa forma, nesse contexto, a ideia de saúde moral começou a nascer na cabeça de Kellogg, e ele começou a pregar isso, ele passou a adotar isso para a prática da sua própria ciência. Ou seja, para Kellogg, a saúde moral era um sistema completo de controle do corpo, como se fosse um instrumento
de santificação. Isso tudo se traduzia diretamente na alimentação, né? Em vez de pratos saborosos, nutritivos, ele propunha refeições mais simples, sem tempero, sem gordura animal e, acima de tudo, sem prazer, uma alimentação muito monótona e sem sabor. Segundo ele, os alimentos ricos, carnes, condimentos, eles estimulavam os sentidos, né? E os sentidos, segundo a lógica dele, levavam ao pecado, levavam as pessoas a desvio de conduta, desvio do padrão moral que ele tinha sustentado na mentalidade dele. O John Kellogg ele tem outra obra chamada The Living Temple, de 1903. Ele reforça que as paixões carnais são os inimigos mais perigosos da alma e que o estilo de vida ideal era aquele que mantinha o corpo em submissão à mente e à vontade divina. E claro, foi assim que nasceu a ideia de que a alimentação saudável deveria ser uma alimentação entediante, restritiva, baseada em grãos crus e fibras sem sabor. E o mais surpreendente de tudo é que essa lógica ainda ecoa nos tempos de hoje, né? Nas entrelinhas e discursos que associam prazer à culpa, que transformam indulgência em fraqueza e sofrimento em virtude alimentar. A saúde moral de Kellogg era um projeto de controle, um sistema em que o corpo era silenciado para que a alma fosse supostamente, na mentalidade dele, purificada. Bom, lá no Battle Creek Sanitarium, ele instituiu uma série de tratamentos bem naturais para oferecer para os seus pacientes. E esses pacientes eram pessoas ilustres, a gente está falando aí da alta sociedade americana que ia até lá. Eram expoentes da sociedade, empresários, né, pessoas que tinham condição financeira e nível alto na sociedade. E lá ele oferecia helioterapia, olha que interessante, o John Kellogg acreditava piamente que o sol curava, e é por isso que a gente vê essas imagens do sanitário das pessoas nos gramados, né, deitados naquelas cadeiras espreguiçadeiras, com roupas claras, né, e tomando sol, porque elas faziam isso como tratamento de saúde. Ele aliou isso à hidroterapia, atividades físicas ao ar livre. E uma das coisas que ele instituiu lá foi uma coisa que eles criaram sem querer, que foi o floco de milho, né? O floco de milho foi criado porque teve um dia que eles esqueceram a massa ficou seca, massa de milho, e tiveram a ideia de transformar em farinha. Daí eles passaram por aquele rolo e não virou farinha, mas virou uma espécie de um floco assim, mais prensado. Aí eles descobriram que aquilo era uma delícia, era crocante, e começaram a servir aquilo lá no sanitário, e aquilo virou um sucesso, virou, né, a marca registrada do sanitário, né? E tem uma história muito engraçada que depois o John Kellogg viajou para a Europa e o irmão dele modificou a receita original colocando açúcar, e olha, isso aí é um capítulo à parte. Essa história é muito engraçada porque depois o John Kellogg não conseguiu mais voltar com a receita original, porque as pessoas não queriam deixar de comer o cereal açucarado, né? Mas isso aí é papo para outra conversa. Porque ele via a masturbação como um problema médico a ser combatido. No final do século XIX, a masturbação não era apenas mal vista pela sociedade americana, ela era considerada uma ameaça à ordem moral, né? Uma ameaça à saúde, uma ameaça até mesmo à estabilidade social daquela época. John Kellogg, ele absorveu de maneira muito forte essa visão, né, com um fervor religioso, mesclando todos os conceitos religiosos que ele tinha com ciência. Ainda no livro dele, Plain Facts for Old and Young, né, de 1877, ele dedica mais de 80 páginas exclusivamente ao tema. Ali ele afirma categoricamente que a masturbação, que ele chamava de autoabuso, era a causa de principais doenças nervosas, problemas digestivos, tuberculose, fraqueza muscular, insanidade e até mesmo morte prematura. Ou seja, Kellogg, ele tinha uma total aversão a qualquer coisa que estava ligado a prazer e que estava ligado também a prazer sexual, né? Muito mais, ele dava uma atenção muito mais especial com relação a esse tema. E Kellogg, ele não estava sozinho nisso daí, né? Essa crença era amplamente difundida entre médicos e higienistas do século XIX, como Sylvester Graham, Isaac Jennings, e ecoava
o moralismo da cultura protestante daquela época. Só que o diferencial de Kellogg foi o extremismo que ele tratava desse assunto. Ele recomendava desde restrição alimentar rigorosa e intervenções físicas brutais, como a aplicação de ácido fênico no clitóris de meninas, ou até mesmo a circuncisão sem anestesia em meninos, né? Tudo isso como uma forma que ele chamava uma forma de prevenção do pecado, uma prevenção, ou seja, de doenças. Esses métodos, eles chocam hoje em dia, né? É até difícil de falar isso, até difícil de imaginar coisas como essa, né? Hoje em dia é visto como uma tremenda de uma atrocidade. Só que isso estava muito bem registrado e também era muito defendido publicamente naquela época. E vamos lá, né? Por que dessa obsessão, né? Porque Kellogg, ele acreditava que a energia sexual era uma coisa sagrada e que o desperdício dessa energia sexual era a corrupção do corpo e da alma, né? Essa ideia, ela estava profundamente enraizada na fé adventista e nas doutrinas da reforma da saúde promovidas naquela época também por Ellen G. White, profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. White também via o desejo sexual como um problema espiritual e defendia uma vida com autocontrole absoluto. Kellogg, como médico do sanatório da igreja de Battle Creek, ele levou essas ideias até as últimas consequências, né? Ele levou isso para o extremo. Para a comunidade adventista da época, controlar o corpo era sinal de santificação, né? A masturbação, por sua vez, era o oposto, era um símbolo de decadência moral e ruína física também. E foi dessa maneira que Kellogg, ele se tornou o porta-voz médico de uma guerra contra os instintos travada em nome da salvação. E essa cruzada, ela teve muitas consequências, né? Ela moldou não só os tratamentos aplicados no sanatório Battle Creek, mas também a criação de alimentos que servissem para acalmar os impulsos, né? Como o próprio cornflakes. Em última análise, combater a masturbação não era só um ato médico para Kellogg, né? Também era um ato de redenção. Agora é interessante fazer uma análise, né, de como que a gente enxerga hoje essa questão da energia, que eles tinham essa preocupação do sexo, gastar energia e de evitar o sexo, por exemplo. E isso fazia mal. Então não vamos comer carne, porque a ideia central era o quê? A ideia central era que a carne aumentava o instinto e a vontade, o desejo sexual. Então vamos tirar tudo aquilo que vai aumentar o instinto, o desejo sexual, porque o desejo sexual é fonte de doenças, porque vai roubar a energia vital. Então, era uma ideia completamente não científica e sem nenhum aspecto com a realidade. E o contrário do que a gente sabe hoje, né? A gente sabe hoje que uma dieta sem a quantidade adequada de produtos animais vai prejudicar a saúde hormonal das pessoas, e tendo menos saúde hormonal, a falta de libido é um marcador de falta de saúde. E ter boa vida sexual é um bom ato que promove a saúde, né? Mas na época não era visto assim. E era visto como roubar energia, ou seja, a energia era algo finita, né? É uma visão muito diferente do que a gente vê hoje, porque a medicina era muito diferente do que a gente tem hoje. Era um outro conceito de medicina, era uma medicina baseada na moralidade, na religião, né? Não era uma medicina laica, como a gente entende hoje, uma medicina baseada na ciência. Para John Kellogg, o corpo humano era uma máquina frágil e o prazer um combustível que corrompia, era um combustível corrosivo para essa máquina frágil, né? Ele acreditava que tudo que excitava os sentidos, fosse pelo paladar, pelo toque, pelo desejo, era uma ameaça à pureza moral. Essa ideia, ela não estava isolada, ela era profundamente enraizada na tradição puritana que influenciava tanto a medicina quanto a religião americana no século XIX. Só que Kellogg foi além, ele transformou essa doutrina em uma dieta. Nesse livro, que foi um dos mais famosos dele, o Plain Fact for Old and Young, ele argumenta que alimentos picantes, alimentos ricos, alimentos estimulantes aumentavam os impulsos sexuais, né? Tempero, carne, gordura, condimento, tudo isso era visto como perigoso porque era um estímulo ao apetite sexual, que era terrivelmente visto por ele. Ele dizia coisas como o seguinte: as refeições simples e pouco condimentadas reduzem os desejos e acalmam o sistema nervoso. E é justamente daí
que nasce o conceito de alimentos neutros, né? Comidas propositalmente sem sabor, sem textura, sem nenhuma textura envolvente e totalmente sem prazer. Esse era o fundamento da dieta pregada pelo John Kellogg. E o Corn Flakes veio nessa esteira, né? O Corn Flakes foi um desses alimentos. Ele foi criado inicialmente no sanatório Battle Creek como um café da manhã anti-estimulante. Ele visava conter os impulsos sexuais e manter os pacientes em estado de calma e de obediência, ou seja, a dieta para ele também era um instrumento de controle. Não era só um tema de nutrição, era também de controle e disciplina. A ligação entre repressão sexual e alimentação fazia parte de um projeto muito maior, né, de transformar o corpo em um instrumento de santidade. E isso não era exclusivo de Kellogg, né? Sylvester Graham, como a gente já comentou, ele foi o criador do famoso biscoito Graham, né, que também defendia alimentos crus, sem sabor, sem sal, sem nada, para poder reduzir o que ele chamava de fogo das paixões. Em ambos os casos, comer era quase que com um ato penitencial. O prazer ele deveria ser evitado a qualquer preço, não apenas no sexo, mas também no prato. Essa mentalidade, ela alimentou décadas de campanhas moralistas que ensinavam que comer bem demais era um sinal de fraqueza e que a virtude ela morava, na verdade, na restrição. E o reflexo disso a gente vê até os dias de hoje. Tá entre nós hoje. A gente pode ver por aí muitas dietas que se vendem como limpas, neutras, detox, quando na verdade carregam esse mesmo espírito, né, de que o prazer precisa ser combatido até mesmo no café da manhã. Bom, a partir do John Kellogg, a gente teve uma série de outras pessoas que surgiram, porque esse foi um movimento de época e o John Kellogg não estava sozinho nisso, né? A gente também tem o Horace Fletcher, que ensinava que o alimento tinha que ser mastigado 32 vezes. Assim, umas pessoas uma mentalidade bem diferente na época, né? E a gente tinha o Bernard McFadden, que era uma pessoa que teve a mesma mentalidade, mas com uma abordagem mais de fisiculturismo, de atividade física, com uma pegada mais de exercício físico. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. John Marines, nutricionista. Me formei nos Estados Unidos e estou aqui porque sou realmente apaixonado por esse assunto. Não faço isso em tempo integral. Tenho outras ocupações. Mas também sou criador de conteúdo e tenho meu próprio canal no YouTube. Então, nós temos algumas perguntas preparadas. Mas, antes de entrar nelas, quero explicar rapidamente. Estamos produzindo uma série de vídeos que, em tradução livre, se chama Os Homens que Engordaram o Mundo. E queremos começar justamente com John Kellogg, porque acredito que ele seja a figura mais emblemática dentro desse contexto. Beleza. Então nós sabemos que John Kellogg promovia ideias alimentares centradas em alimentos de origem vegetal, como cereais e grãos crus. Ou seja, comidas intencionalmente pensadas para reduzir a estimulação e suprimir o apetite. Então, em contraste, como eram de fato os hábitos alimentares dos humanos ancestrais? E de que forma eles colocam em xeque a filosofia e a mentalidade nutricional de Kellogg? Essa é uma pergunta fantástica. Então, há tantas coisas sobre as quais poderíamos conversar, mas vou falar algumas. Número 1, muito disso será informação totalmente nova para as pessoas. Mas espero conseguir, talvez, oferecer não apenas datas e uma base para refletirmos sobre essas questões, mas também trazer um pouco de cor, uma ideia mais vívida de como tudo isso pode ter sido no passado. Todo o meu trabalho está enraizado na história ancestral da alimentação, e boa parte dele remonta há milhões e milhões de anos atrás. Então, esse é um ótimo ponto de partida. A ideia de que nossos ancestrais não comiam plantas. Na verdade, as plantas já estavam na nossa dieta muito antes da carne e antes de qualquer outra parte do animal. Mas mesmo quando as plantas já faziam parte da nossa dieta, antes dos animais, elas não eram consumidas da forma que muita gente da base alimentar vegetal imagina. Uma coisa que gosto de dizer é:
Se você está tentando criar uma imagem na sua cabeça sobre como era comer no passado, sem nenhuma tecnologia, não era como pegar um carrinho e andar pela seção de hortifruti do mercado, como se fosse o Jardim do Éden, cheio de plantas prontas para comer a qualquer momento. E uma coisa que todos sabemos sobre as plantas é que todas têm algum tipo de mecanismo de defesa, geralmente uma forma de guerra química, para se proteger. Isso não quer dizer que não devemos comê-las, mas isso é importante porque passaram a dominar nossas dietas. Quando criamos tecnologias, isso nos permitiu torná-las mais seguras para comer. Outra coisa importante é que a tecnologia nos permitiu acessar os nutrientes que estavam trancados dentro dessas plantas. Então, só porque uma planta tem nutrientes, não significa que estão acessíveis para o nosso corpo. Muitas vezes é preciso processamento, mesmo com tecnologias simples, para que o corpo aproveite esses nutrientes. Muito antes de começarmos a comer animais, as plantas às quais tínhamos acesso eram, em primeiro lugar, somente as que cresciam na nossa região, ou seja, superlocalmente. Desculpe, quero dizer superlocalmente mesmo. E também só conseguíamos aproveitar certas partes das plantas às quais realmente tínhamos acesso. Certo, então a maior parte da dieta, a nutrição, a maior parte da proteína e da gordura, tão incrivelmente importantes para nós no passado, antes de começarmos a comer animais, vinha na verdade dos insetos. É isso. Eles eram um alimento básico, sempre disponível, sem precisar de muita tecnologia. Então, comíamos plantas e uma quantidade enorme de insetos. Antes de cerca de 3,5 milhões de anos atrás, por volta de 3,4 milhões de anos, então, nós começamos a introduzir carne de carcaças, na nossa dieta, com a ajuda de um conjunto de ferramentas chamado Lomequai Tool, o que nos permitiu arrancar grandes pedaços de carne de animais mortos por predadores, como o tigre-dente de sabre. Então, começamos a introduzir carne na dieta e também o tutano dos ossos. Achados arqueológicos mostram ossos longos quebrados para acessar o tutano. Isso foi há cerca de 3,5 milhões de anos. Depois, por volta de 2 milhões, inventamos tecnologias para caçar os animais grandes, o que nos permitiu passar de catadores de carcaças para caçadores-coletores. E, mais importante, nos deu acesso, pela primeira vez, a todas as partes do animal, não só o que sobrava. Não era só a carne, mas também sangue, gordura e órgãos, a parte mais nutritiva e biodisponível. E também passamos a controlar o fogo e cozinhar os alimentos. A partir daí, desenvolvemos várias tecnologias incríveis que nos permitiram ter acesso a mais nutrientes do ambiente. Especialmente no mundo das plantas, isso nos permitiu desintoxicá-las e acessar os nutrientes dentro delas. Em nenhum momento, e eu falei sobre milhões e milhões de anos, em nenhum momento eu falei muito sobre grãos. Grãos são algo completamente diferente do tipo de planta de que estou falando. E há um motivo importante para isso. Grãos, nozes, sementes e leguminosas são uma das partes mais importantes das plantas. A função dos grãos, nozes, sementes e leguminosas é serem a próxima geração das plantas. E quando entendemos isso, fica claro por que a planta faz tanto esforço para proteger seus bebês, muitas vezes na forma de uma verdadeira guerra química, lectinas, fitatos, antinutrientes, uma série de substâncias que protegem as plantas, garantindo que a espécie não seja extinta. Para que possamos acessar essa energia de forma segura e eficiente, sempre foi preciso recorrer a tecnologias pesadas, como a germinação ou a fermentação, que ajudam a desintoxicá-las a ponto de poderem entrar na nossa alimentação. E mesmo assim, coletar esses grãos era incrivelmente difícil processá-los. Era trabalhoso e tomava muito tempo. Não era como hoje, ir ao supermercado e comprar um pacote de farinha por alguns reais. Exigia enorme esforço físico e também de processamento até se tornar algo que o corpo pudesse consumir. Os registros mostram que os grãos selvagens só começaram a entrar de fato na nossa dieta há cerca de 20 mil anos, e mesmo assim, em quantidades muito pequenas. O pão mais antigo já encontrado tem cerca de 8.600 anos, e foi descoberto em um sítio arqueológico chamado Katahoya, na Turquia. E todo pão produzido, desde aquela época até meados de 1800, era naturalmente um pão de fermentação natural. O ponto crucial é que não podemos simplesmente colocar
colocar grãos e plantas no mesmo pacote quando falamos da dieta pré-histórica. As plantas, de fato, sempre estiveram presentes em diferentes níveis, variando conforme o lugar e o tempo. Mas os grãos eram algo diferente. E quando entraram de vez na nossa alimentação, há talvez 20 mil anos, ainda eram completamente distintos dos grãos que Kellogg começou a colocar na nossa dieta, muito mais recentemente. Ótimo. Isso é fascinante. Olhar para o nosso passado é realmente a melhor forma de entender o presente e construir um futuro melhor. Quando a gente enxerga as coisas por essa perspectiva, tudo fica ainda mais interessante. Beleza, então vamos lá. Outra pergunta da minha lista. No seu livro Eat Like a Human, que é sensacional, você mostra como os seres humanos se alimentavam muito antes da Revolução Industrial, certo? Como você mesmo comentou, usando métodos que priorizavam segurança, densidade nutricional, biodisponibilidade e por aí vai. Então, com base nos registros arqueológicos e nas pesquisas antropológicas, como era de fato o padrão alimentar humano antes do surgimento dos sistemas modernos de produção de comida? Só para a gente fazer uma comparação rápida. Acho que o ponto mais importante, e você até mencionou isso na introdução, é a ideia de Kellogg, de querer suprimir o apetite e até as emoções ligadas à comida. Mas tem algo muito interessante nisso tudo, quando a gente compara a forma como nos alimentamos hoje dentro do sistema moderno e industrial com a maneira como nossos ancestrais comiam. Eu nem gosto muito de usar a expressão "a dieta dos nossos ancestrais", porque isso simplifica demais e ignora uma enorme diversidade de tempos e lugares. Mas, mesmo olhando para 3,5 milhões de anos de padrões alimentares, existe um contraste claro em relação a como vivemos agora. Se a maioria de nós fosse realmente honesta ao pensar nas escolhas que fazemos quando vamos nos alimentar, seja no supermercado, na feira ou em um restaurante, a verdade é que no mundo moderno, a maior parte das pessoas gostaria de comer o tempo todo, comer o dia inteiro, e ainda assim não engordar. Hoje, comer virou uma atividade social constante. A gente lancha enquanto conversa, belisca no carro, faz um lanchinho na frente da TV, e tudo isso sempre acompanhado daquele medo, aquela preocupação de ganhar peso. Isso nos coloca em uma mentalidade estranha. Para conseguir comer o tempo todo, precisamos escolher comidas que praticamente não tenham nada dentro. Porque eu não quero engordar, mas também, seja qual for a sua abordagem alimentar, talvez você queira restringir calorias, ou, por algum motivo, acha que não deveria consumir gordura na dieta. Mas a questão é, quando você faz uma escolha sobre o que vai comer, essa escolha vem de um lugar de preciso encontrar algo que não tenha isso ou aquilo. E muitos de vocês podem estar pensando, claro, é assim que tem que ser. Não, não foi assim no passado nem de perto. Por milhões de anos no passado, estou convencido de que o processo de pensamento dos nossos ancestrais literalmente resultou na criação de padrões alimentares que, por sua vez, resultaram na criação dos humanos modernos. E esse pensamento era exatamente o oposto da mentalidade atual. O raciocínio deles era, como consigo a maior quantidade de nutrição com o menor esforço possível? Não era, como vou à loja comprar algo com poucas calorias, com baixo teor de gordura e depois ir para uma esteira na academia. Era como eu posso me mexer o mínimo possível para conseguir comida e, ao mesmo tempo, extrair dela a maior quantidade possível de nutrientes. E aqui tem algo muito importante de entender. Essa ideia de que nossos ancestrais estavam apenas sobrevivendo é uma forma muito equivocada de pensar. Eles não estavam apenas sobrevivendo. Espécies que apenas sobrevivem não têm filhos. E quando têm, esses filhos geralmente não se desenvolvem bem. Muitas vezes nem chegam ao fim da gestação. E se chegam, provavelmente não têm filhos. Isso é sobreviver, certo? Mal conseguindo se manter. Nossos ancestrais não estavam apenas subsistindo. Subsistir é manter o mínimo. É tipo, estamos indo. Mas nossos cérebros cresceram 3 vezes de tamanho ao longo de 3 milhões de anos. Nossos corpos cresceram muito nesse mesmo período. Ambas essas transformações exigem uma quantidade enorme de nutrição. Nossos ancestrais estavam literalmente arrasando quando se trata de abordagem alimentar. Eles estavam extraindo a maior quantidade possível de nutrição segura
densa e biodisponível do ambiente. E estavam fazendo isso por meio de tecnologia. Estou convencido de que em todos os casos de sucesso que resultaram em nós, era isso que acontecia. Eles olhavam para o alimento e pensavam como extrair o máximo de nutrição com o mínimo esforço. Exatamente o oposto de como pensamos hoje. No século XIX, os Estados Unidos viviam uma revolução dos hábitos alimentares. No final do século XIX, o café da manhã americano era tudo menos leve. Ovos fritos, bacon, carne, pão, um verdadeiro banquete. Um café da manhã farto e bem saboroso, cheio de carnes gordurosas, condimentos fortes e bebidas estimulantes. No meio desse cenário, um grupo de médicos religiosos começou a pregar uma alimentação simples e quase sem sabor, como se fosse o caminho para a saúde e até para a pureza moral. E foi nesse cenário que o médico John Harvey Kellogg, vegetariano e idealista religioso, teve uma ideia que mudaria a primeira refeição do dia: criar um alimento simples, vegetal e crocante. Foi nesse movimento que nasceu uma das maiores indústrias alimentares do mundo, os cereais matinais. Naquela época, pouco se entendia sobre a relação entre comida e saúde mental. John Harvey Kellogg acreditava que a saúde começava no intestino, e, influenciado pela sua religião adventista, que ele criou uma dieta rica em fibras, grãos integrais e vegetais, sem carne, sem tempero, sem prazer, até porque, segundo ele, o prazer o levava à degradação. Mas essa história não tem apenas um protagonista. Um outro personagem precisa e tem papel fundamental e estratégico nessa história toda: Will Kellogg, o irmão de John. Em Michigan, o médico John Kellogg, com seu irmão Will Kellogg, eles testavam grãos cozidos e prensados, até que um acidente mudou tudo. Uma massa de trigo foi esquecida antes de passar pelo rolo, e, quando foram tentar reaproveitá-la, viram que haviam pequenos flocos finos e crocantes. No início, eram servidos apenas para os pacientes sem açúcar, com gosto muito simples. Mas Will viu um grande potencial nesse processo. Will trabalhava como administrador no sanatório, e aí que ele decidiu adicionar açúcar aos flakes para agradar ao público. E isso não agradou muito o convicto John. E a tensão entre eles, idealismo, pragmatismo, virou briga judicial. Em 1906, fundou a Kellogg's e lançou os cornflakes para o público geral. Porém, com um detalhe que fez toda a diferença. Agora, uma adição de açúcar. O produto explodiu em vendas e não era para ser diferente. A decisão até dividiu os irmãos porque, para John, o açúcar destruía a proposta inicial da saúde. Mas para Will, era a chave do sucesso comercial. A briga separou a família, mas criou uma indústria bilionária. A partir daí, os cereais ganharam cores, mascotes, sabores artificiais e toneladas de açúcar. O que começou com uma tentativa de alimento puro e saudável, tornou-se o símbolo de comodidade e marketing. Os cereais matinais, nascidos por acidente, abriram as portas para o mercado bilionário e para uma das maiores contradições da história da alimentação. No final, a cisão dos irmãos simbolizou algo muito maior: o conflito entre medicina e mercado. Graças a Will, o cereal saiu do sanatório e entrou nos lares, transformando o café da manhã, que deixou de ser algo preparado na hora e virou algo prático, padronizado e embalado. Simples, uma tigela, leite e pronto, nascia o café da manhã moderno. Rapidez, conveniência e, claro, muito marketing. Will sabia como usar a propaganda como poucos. Ele associou os cereais à saúde, à infância e à aprovação médica. Campanhas foram feitas em escolas, hospitais e lares. Professores e enfermeiras indicavam os cereais como a melhor forma de começar o seu dia. A mensagem era clara: cereal era alimento do futuro, com mascotes coloridos, caixas chamativas e joguinhos. O suficiente para conquistar crianças e pais. Então, uma proposta médica se transformou em marca. Com o tempo, o idealismo de John foi se diluindo
e os cereais, que nasceram para acalmar o corpo e o espírito, viraram bombas de açúcar ultraprocessadas. Hoje, muitos cereais infantis têm mais açúcar do que balas. E embora a propaganda ainda venda a saúde, muitos especialistas já questionam como algo tão doce pode ser tão bom assim para a saúde. O que era uma proposta alimentar virou também um negócio bilionário. A revolução dos cereais não foi apenas sobre comida, foi sobre controle do corpo, doutrina, publicidade e desejo. O sucesso não veio apenas por conta do sabor, veio do marketing, da estratégia. No início do século XX, as empresas Kellogg e Post perceberam algo muito simples. Se conquistassem as crianças, conquistariam também todas as famílias. E onde estavam as crianças? Nas escolas. Com campanhas bem articuladas, as marcas se aproximaram de diretores, professores, autoridades de saúde pública e ofereceram os cereais como uma solução científica para a nutrição infantil. Eram práticos, baratos e modernos e pareciam a resposta para um país em rápida urbanização. O discurso se alinhava às políticas públicas de saúde da época, que era para combater a desnutrição e fornecer energia para o estudo e para o trabalho. O governo americano passou a recomendar cereal matinal e programas educacionais com campanhas oficiais de nutrição não paravam de acontecer. Livros escolares, cartazes em cantinas, programas de rádio repetiam todos os dias a mesma mensagem. A refeição mais importante do dia começa com cereais. Não foi apenas o sabor que colocou os cereais à mesa. Foi uma combinação de indústria, propaganda e poder público. Um pacto silencioso que transformou os cornflakes e seus sucessores açucarados na verdade nutricional de toda uma geração. E mesmo com evidência científica sobre os riscos do excesso de açúcar e aditivos, milhões de adultos ainda acreditam que cereal com leite é sinônimo de saúde. Não por acaso, décadas de marketing repetitivo, rótulos coloridos, slogans gravados na memória e comerciais mostrando famílias sorridentes criaram uma narrativa poderosa. O cereal é prático, nutritivo e parte de um café da manhã equilibrado. A indústria foi além. Financiou pesquisas, patrocinou congressos, estampou selos de aprovação. Associou cereais à presença de vitaminas adicionadas, escondendo o excesso de açúcar e farinha refinada. E um detalhe muito importante fez parte disso tudo: a infância. Para muitos, o cereal com leite traz a lembrança de casa, de escola, de cuidado. Questionar esse hábito é, de certo modo, questionar a própria história pessoal. O resultado é evidente. Milhões veem o ultraprocessado como saudável não porque ele seja, mas porque foi ensinado assim desde sempre. O que começou com uma promessa de saúde, hoje se revela como um dos maiores paradoxos alimentares da história. Sim, existe relação entre o consumo habitual de cereais matinais e aumento de doenças metabólicas. A maior parte desses cereais é feita de farinha refinada, óleo vegetal e altas quantidades de açúcar. O resultado disso tudo é uma alimentação com alto índice glicêmico que dispara a insulina e favorece o acúmulo de gordura no fígado e no corpo. Os estudos mostram que dietas ricas em ultraprocessados, como os cereais matinais, estão diretamente associadas com a obesidade, diabetes tipo 2, esteatose hepática e doenças cardiovasculares. Doenças que hoje não são mais exceção, e sim são uma epidemia global. Tudo isso aconteceu enquanto acreditávamos estar comendo saudável. Milhões começaram o dia por décadas com um prato que parecia inofensivo, mas que ajudou a construir uma geração doente. Os cereais matinais, talvez, seja o melhor exemplo de como a indústria molda hábitos, manipula narrativas e redefine o que chamamos de nutrição. Se essa história nos ensinou algo, é que não devemos confiar na propaganda. É preciso questionar, investigar e escolher de forma consciente o que colocamos à mesa. Fecha os olhos e imagina uma mesa de café da manhã linda, num ambiente sofisticado, elegante, com as opções para alimentação mais saudáveis para você começar o seu dia. Agora abre os olhos e me conta o que você pensou.
Uma mesa cheia de frutas frescas com aveia e mel, suco natural, iogurte desnatado com granola, geleias diet, torradas, uma cesta de pães integrais e um queijo light. Tudo muito lindo, muito bem organizado, em cestas, em xícaras, em louças muito bonitas. Se essa foi a imagem de um café da manhã saudável e sofisticado que você imaginou, eu sinto muito te informar que você também está sendo manipulado por décadas de marketing. Apesar dessas escolhas serem frequentemente vistas como ideais para um café da manhã saudável, elas podem estar sendo um verdadeiro desastre para o seu corpo quando você olha para o impacto metabólico delas. E para você entender melhor, eu preciso te explicar um fenômeno conhecido como efeito do alvorecer. É um fenômeno que ocorre quando o seu corpo aumenta naturalmente níveis de açúcar no sangue nas primeiras horas da manhã, geralmente por volta de 4 e 8 horas da manhã. Durante a noite, o seu corpo passa por várias mudanças hormonais para se preparar para o dia seguinte. E durante a madrugada, ele aumenta a produção de hormônios como cortisol, glucagon e adrenalina, que são hormônios que sinalizam para o seu fígado fazer um processo chamado gliconeogênese, que é a liberação de açúcar na corrente sanguínea, fornecendo energia para o seu corpo despertar e iniciar suas atividades. Mas ao mesmo tempo, esses hormônios eles reduzem a eficácia da insulina, aumentando o que é conhecido como resistência à insulina. Isso significa que a insulina que seu corpo está produzindo, ou que é administrada no caso de quem é dependente da insulina exógena, está se tornando menos eficaz em transportar glicose para as células. Então, quando você acorda e toma um café da manhã cheio de carboidratos, como cereais, frutas doces e pães, você está provocando um aumento ainda maior nesses níveis de açúcar, exigindo uma liberação maior de insulina. E esse pico de insulina logo cedo pode causar instabilidade glicêmica ao longo de todo o dia, dificultando o controle de peso e aumentando a sensação de fome constante. Então, um café da manhã típico, baseado em cereais refinados, pães integrais, frutas e sucos e laticínios, como iogurte, requeijão com pouca gordura, pode causar uma resposta metabólica bem diferente. Esses alimentos eles são rapidamente convertidos em glicose, que é o açúcar no sangue, provocando uma elevação brusca nos níveis de açúcar. Estudos científicos já demonstraram que refeições ricas em carboidratos refinados estão associados a rápida elevação de glicemia e maior liberação de insulina, o que resulta em maior fome e menor saciedade ao longo do dia. Por outro lado, começar o dia com café da manhã proteico, com alimentos como ovos, carnes, queijos integrais ou peixes como o atum ou a sardinha, oferece um benefício metabólico importante. As proteínas e as gorduras são digeridas mais lentamente pelo corpo, liberando energia aos poucos e garantindo níveis estáveis de açúcar no sangue. Isso significa que você não vai sentir fome tão rapidamente, vai ter menos picos de glicose e liberar menos insulina, que é o hormônio responsável por controlar o açúcar. O resultado disso é mais disposição, melhor concentração e menor risco de acumular gordura corporal, especialmente na região abdominal, além de um melhor controle glicêmico durante todo o dia. E não sou eu que estou afirmando isso. É a ciência que já demonstrou isso em alguns bons estudos, como esse, que investigou o impacto de um café da manhã com baixo teor de carboidrato em adultos com diabetes tipo 2. Os participantes que consumiam ovos e vegetais no café da manhã, em vez de cereais e pão, sentiram menos fome nas refeições seguintes ao longo do dia. E, além disso, o grupo de baixo carboidrato acabou consumindo menos caloria e tendo melhor controle glicêmico, demonstrando que uma mudança simples lá na primeira refeição do dia pode influenciar positivamente todo o padrão alimentar e metabólico do resto do dia. Tem esse outro estudo chinês, publicado no International Journal of Obesity, que investigou se um café da manhã rico em proteína poderia ajudar na perda de peso em adolescentes chineses obesos, controlando a ingestão de alimentos que vêm depois nas refeições seguintes e os hormônios do apetite. 156 adolescentes chineses obesos foram separados randomicamente para um café da manhã com ovos ou
pão cozido no vapor, sendo que os dois tinham a mesma quantidade de calorias. Depois, eles registraram a ingestão alimentar no almoço, 4 horas depois, e o apetite dos participantes foi avaliado usando uma escala visual analógica e a medida de hormônios específicos. Os resultados mostraram que o café da manhã com ovos diminuiu a ingestão de alimentos no almoço e o peso corporal, enquanto aumentava a saciedade, o que foi associado a um aumento nos níveis séricos de um hormônio chamado PYY e GLP-1, 2 hormônios produzidos no intestino e envolvidos no controle da fome. No final, os adolescentes que ingeriram proteínas no café da manhã tiveram uma perda de peso por ter a fome da refeição seguinte controlada, possivelmente através da regulação da saciedade por esses hormônios do apetite. Então, por que a gente continua acreditando que cereais são a base de um café da manhã saudável? A resposta não está na ciência, está no marketing. A indústria de alimentos, desde os tempos do John Kellogg, aprendeu a vender cereais como símbolo de saúde, de leveza e de modernidade. Mas a realidade é que esse costume se tornou um dos motores da epidemia de obesidade e diabetes que a gente vive hoje. Então, quando a gente olha para o nosso dia a dia, a cena se repete em qualquer supermercado. As prateleiras estão cheias de caixinhas coloridas de cereais matinais, cheias de fileiras de iogurtes light desnatados e garrafas de sucos que parecem engarrafar saúde. Só que tudo isso foi cuidadosamente embalado e pensado e planejado para transmitir essa ideia de leveza, de energia e bem-estar, exatamente a continuação da ideia vendida desde os tempos do John Kellogg, só que agora reforçado por décadas de marketing moderno. Marion Nestlé escreveu um livro chamado What to Eat, que desmonta essa imagem. Ela mostra como que esses produtos se tornaram símbolo de saúde, não porque de fato promovem saúde, mas porque foram vendidos como saudáveis. O que está por trás é marketing, lobby e rótulos que são estrategicamente desenhados para convencer consumidores preocupados com o corpo, com a saúde e com a balança. Os cereais matinais são apresentados como a base de um café da manhã equilibrado, mas eles podem ter tanto açúcar ou até mais açúcar do que doces e biscoitos. O que está em destaque nos rótulos em letras bem grandes são as palavras fibras, integral, rico em vitaminas, mas em muitos casos a quantidade de açúcar desses alimentos supera e muito o que seria ideal para a saúde, especialmente na primeira refeição do dia. Os iogurtes desnatados seguem a mesma lógica. Quando a gordura é removida, ele é vendido como algo positivo, mais saudável, mas na prática o que sobrou é um produto pobre em sabor e em textura, que, por causa disso, a indústria acaba compensando, adicionando açúcar, xaropes, aromatizantes e espessantes. E isso faz com que o alimento traga menos saciedade e o reforço da ideia de que a gordura é inimiga, quando na verdade o problema real está no excesso de açúcares adicionados. No fundo, a mensagem da Marion Nestlé é bem clara. O que a indústria alimentícia vende como saudável precisa ser visto com cautela. O marketing criou mitos em torno de cereais, iogurtes desnatados e sucos. E esses mitos, repetidos ao longo de décadas, moldaram a nossa percepção de saúde, mas também contribuíram para a epidemia de obesidade e de doenças metabólicas. Se você quer saúde de verdade, você precisa resgatar hábitos mais próximos dos nossos ancestrais. Proteína de qualidade, gorduras naturais e alimentos que sejam minimamente processados. Essa alimentação que realmente respeita a forma como o nosso corpo foi desenhado para funcionar. Então, trocar o pãozinho ou cereal por ovos, queijo, peixe ou carne pode parecer uma mudança simples, mas é uma mudança poderosa, porque não afeta só a sua manhã, afeta a sua fome, a sua energia, o seu humor e a sua saúde ao longo do dia inteiro. E isso sim é começar o dia de forma verdadeiramente saudável. A história de John Kellogg é um lembrete claro que,
quando a moral se disfarça de ciência, os resultados podem ser muito perigosos e muito duradouros também. Até hoje a gente vê os reflexos disso. Kellogg, a gente não pode dizer que ele era um charlatão, porque ele era uma pessoa muito inteligente, muito bem instruída. Ele era um médico formado, diretor de um dos centros de saúde mais respeitados da época, e ele era guiado por uma fé muito intensa na reforma do ser humano segundo suas ideias. O problema é que as convicções espirituais de Kellogg moldaram completamente as suas decisões médicas, e ele utilizava de diversos argumentos pseudocientíficos para poder justificar todas as suas decisões, que na verdade eram baseadas nos seus dogmas, na sua fé. Na obra The Living Temple, de 1903, ele descreve o corpo como um santuário onde a moral deve dominar os instintos animais, né? Ou seja, a medicina, então, ela se torna uma ferramenta de purificação espiritual e não de investigação neutra. Esse tipo de pensamento, ele cria um risco grave, né? Ele transforma sintomas em pecados, né? Desejos em desvios, né? E tratamentos em punições, basicamente. Foi até mesmo assim que práticas como a circuncisão sem anestesia em meninos que se masturbavam, ou até mesmo dietas de restrição extrema, elas foram justificadas em nome da saúde moral. Mas não foi só no século XIX, é que tá. Esse modelo de raciocínio ele seguiu vivo no século XX em diversas frentes. Por exemplo, quando a gordura foi demonizada como impura, quando o jejum foi visto como penitência e não como uma estratégia metabólica, quando o prazer de comer virou símbolo de fraqueza. Misturar a moral com ciência cria dogmas que resistem à evidência e também resistem ao tempo. Porque o moralismo ele é muito difícil de você refutar com dados, né? Ele se protege com narrativas, se protege com culpa, se protege com dogmas, né? Com falácias, muitas vezes falácias misturando fé, misturando religião, misturando conceitos morais, e isso é terrível para o avanço científico. E isso numa época onde os meios de comunicação eram limitados e pessoas influentes como Kellogg tinham todo esse poder na mão. Isso para Kellogg deu a ele um poder que as outras pessoas não tinham como combater isso, tinham como seguir, porque ele também tinha muita autoridade naquilo que ele falava e ele também era conhecido, muito respeitado no seu meio, né? E a lição que fica aqui é o seguinte, né? Que a saúde ela deve ser construída sobre fisiologia, né? Com evidência, com empatia, com observação isenta, neutra, né? Não com vergonha misturando preceitos ideológicos ou religiosos, né? Essa visão idealizada e artificial da saúde, né? Moldada pela moral e imposta à força pela convicção de um homem só, acabou influenciando milhões de pessoas ao longo de gerações. E o pior, né? Ela distorceu por completo os mecanismos fisiológicos que fazem de nós seres humanos. Por exemplo, o desejo sexual, o interesse pelo outro, pela outra parte, o toque, tudo isso é parte essencial da nossa biologia. Hormônios como dopamina, ocitocina, testosterona, estrogênio, tudo isso faz parte de um ciclo integrado. Eles nos motivam a buscar contato e o contato se desenvolve, o contato se devolve e o corpo demonstra uma resposta que fecha esse circuito com uma sensação de vínculo, de prazer e de continuidade. E é exatamente assim que a gente garante não só a reprodução da espécie, né, a perpetuação da nossa espécie, mas também da construção de laços afetivos, algo que nos faz seres humanos, né? Ou seja, algo que tem valor adaptativo, valor social, valor psicológico. Só que Kellogg, ele via tudo isso como inimigo, ele não via isso como uma coisa natural do ser humano, ele queria interromper isso, e interromper com um propósito muito claro, que era ter controle. Ele queria forçar o ser humano a negar seus próprios instintos e substituir todas essas sensações por controle, por abstinência com comida sem sabor. No fundo, a proposta não era apenas higienizar o corpo, era de reprogramar o ser humano para poder encaixar esse ser humano numa visão de mundo idealizada, onde o instinto precisava ser vencido pela força da moral, e era da moral dele, com os conceitos dele. E o custo, claro, foi altíssimo, né? As consequências a gente vê isso até hoje. O que antes era uma refeição matinal, diversificada, baseada na cultura local e nos alimentos disponíveis, isso tudo foi gradualmente transformado num ritual
padronizado e idealizado, né? Embalado, açucarado, tudo através de uma cadeia de suprimentos, uma tecnologia, uma industrialização fortíssima por trás. A indústria alimentícia, ela não só ocupou o espaço, ela criou esse espaço para que as pessoas pudessem entrar ali e seguir o que ela estava determinando. A ideia de que todo mundo deveria começar o dia com cereais, leite, suco de laranja não nasceu de uma necessidade biológica, mas de uma construção cultural articulada por empresas como Kellogg's, como General Mills, e depois por toda a propaganda alimentar do século XX, que se modernizou muito nessa época. No início do século passado, os americanos ainda comiam ovos, bacon, frutas, sobras do jantar anterior, mas a partir do século XX, as campanhas publicitárias massivas começaram a moldar o café da manhã como se fosse um dever nutricional, e os cereais foram promovidos como uma opção saudável, leve e moderna. E esse foi um modelo de muito sucesso que foi exportado para o mundo inteiro. Escolas, hospitais, campanhas públicas de saúde, a indústria realmente conseguiu transformar um hábito particular de uma elite religiosa americana até então em um padrão global de alimentação. Isso foi para além das fronteiras dos Estados Unidos. Tanto que em 1944, por exemplo, a General Foods lançou a campanha Breakfast is the most important meal of the day, né? Foi ali a primeira vez que essa ideia começou a ser semeada e que até hoje está muito bem estabelecida na cabeça de milhões de pessoas ao redor do mundo, né? E essa frase, ela se torna um dogma no mundo inteiro. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Até hoje, no século XXI, a gente ainda escuta essa frase, não só por pessoas leigas, mas até mesmo por profissionais. Isso também é ensinado em universidades. Ou seja, o que começou com um produto e uma estratégia de marketing se transformou numa cultura. E não apenas isso, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando de símbolos de infância em comerciais com desenhos animados, brinquedos dentro da caixa e tudo mais. Essas coisas, os resquícios dessa ideia, elas estão por toda parte. Comer cereal com leite passou a ser um marcador de normalidade, de pertencimento, de fazer o certo. Crianças que viam propaganda na TV diziam, também quero, falavam, mãe, compra, né? Porque via lá o bichinho e tal na TV e com o cereal, as crianças lá comendo. E também, claro, virou um gesto de amor levar aquilo para os filhos, né? Nossa, meu filho agora está inserido, né, em toda essa comunidade que está criando, né? A necessidade de pertencimento também foi muito utilizada aí para fazer o estabelecimento dessa cultura uma coisa tão bem sucedida, né? Ou seja, a indústria, ela não vendeu apenas comida, ela passou a vender uma identidade. E como toda identidade criada artificialmente, ela custa muito caro, porque ela não respeita a fisiologia humana nem a diversidade cultural. Ela apenas repete o que é lucrativo. Essa é a linha de base. Depois que todas essas campanhas massivas se tornaram tão bem sucedidas, que todas as pessoas estavam acreditando que o café da manhã era a refeição mais importante do dia, né, e que tinha que começar com o cereal matinal, isso praticamente se tornou um sinônimo de alimentação saudável, né, prática e moderna. Tudo isso se estabeleceu. A infância foi colonizada por mascotes coloridos, caixas com brinquedos e açúcar e tudo mais. Aí os números começaram a mostrar as consequências. Nos anos 1960, cerca de 13% dos adultos americanos eram obesos, né? Em 2002, esse número subiu para 33%. E por volta de 2018, esse número chegou a 42%. Nos dias de hoje, já se estima que está chegando a 60%. Pois é. Em crianças, o cenário é ainda mais alarmante. A obesidade triplicou entre 1980 e 2008 nos Estados Unidos. Entre crianças de 6 a 11 anos, passou de 6,5% para 19,6%. Esses dados, eles coincidem muito bem com a ascensão dos cereais ultraprocessados, né? Produtos que, ao longo do tempo, perderam fibras, perderam proteínas e ganharam muito açúcar, muita gordura vegetal e muito sódio para poder tornar isso mais palatável e mais atraente ao paladar das crianças. Uma análise recente de mais de 1.200 cereais infantis mostrou que entre 2010 e 2023 a quantidade média de gordura aumentou 34%, o sódio aumentou
32% e o açúcar 11%. E qual o resultado de toda essa estratégia, né? Milhões de pessoas passaram a começar o dia com picos de glicose e queda de energia poucas horas depois, levando a mais fome, menos saciedade e maior risco de compulsão alimentar. Porém, estava fazendo as pessoas consumirem mais, com mais frequência. E os impactos, eles vão além do corpo, né? Comer cereal virou um comportamento automático, aprendido na infância e validado pela escola, pela propaganda, até mesmo por profissionais. E o pior é que o outro lado ficou demonizado também, até hoje ficou demonizado, né? Porque muitas pessoas ainda acreditam que comer ovos, carnes ou fazer jejum pela manhã é errado. Se a pessoa começar amanhã e não comer nada, só tomar água e começar o seu dia, ela vai perder massa muscular, ela vai ter uma hipoglicemia, ela vai passar mal, vai acontecer alguma coisa errada com ela, né? E aí entra a oportunidade perfeita para poder empurrar uma tigela de milho extrusado com leite que é supostamente o correto. E aí entra um conceito muito interessante, né? Que não é só a questão de vender comida ou vender produtos industrializados, né? É educar, ensinar a pensar e através disso vender. E aí na esteira disso tudo veio também a infantilização do paladar, até mesmo por adultos, né? Se trocou a tradição de alimentos naturais por conveniência, por pertencimento, né? Porque eu quero também um produto que aparece lá na propaganda. E tudo isso vai completamente no caminho contrário à nossa fisiologia, especialmente quando a gente fala da nossa fisiologia mais ancestral, porque tudo isso ocorreu do século XX para cá, é uma fração muito pequena da nossa existência no nosso planeta, né? E o custo disso a gente vê claramente, é medido em glicemia, em obesidade, cansaço crônico, baixa produtividade, doenças metabólicas, doenças que basicamente não existiam, foram inventadas na modernidade. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no mundo, incluindo 159 milhões de crianças, né? E isso não aconteceu por acaso. É uma indústria, sim, que moldou o café da manhã com base em marketing, não em biologia, que lucra e lucrou muito com isso, que ensinou a gente a pensar e pensar errado. E por outro lado, o corpo humano foi feito para acordar em jejum, com foco, com clareza mental, que quando a gente não sente fome, não é pra gente comer, a gente tem que comer porque senão a gente vai passar mal, né? Não é isso. A gente precisa comer quando a gente sente fome. O corpo, ele tem sensores para a gente poder respeitar esses sensores, para a gente poder ir atrás das coisas que a gente precisa realmente, respeitar as nossas necessidades. Só que o poder do marketing fez milhões de pessoas deturparem isso tudo. Mesmo sem fome, tem que começar com cereal matinal, tem que começar com suquinho, tem que começar com açúcar e tudo isso, né? Qual deveria ser, na sua visão, o verdadeiro papel da comida hoje, em 2025? Como ela deve influenciar nossa vitalidade física, nosso bem-estar emocional e a própria conexão humana? Excelente pergunta. E falar disso no contexto de Kellogg é perfeito. Porque o que é realmente único nos seres humanos, e Kellogg explorava muito isso, é que, para estarmos plenamente nutridos, isso significa muito mais do que apenas consumir a quantidade certa de proteína, gordura, vitamina D e todos os outros macro e micronutrientes da dieta. Isso, claro, é importante. É essencial não só obtê-los, mas também na hora certa, na quantidade certa. Para os outros animais, isso já basta. Atender a essas necessidades e pronto. Eles estão nutridos. Com os seres humanos é diferente. Por causa do papel que a comida sempre teve na nossa vida, na nossa cultura, nas famílias, nas religiões, na política, a comida se entrelaça com cada aspecto de quem nós somos. E por isso, eu estou convencido de que, para sermos plenamente nutridos como humanos, precisamos atender não só às necessidades nutricionais, mas também às culturais, religiosas, políticas. Você sabe que todas essas necessidades precisam ser atendidas simultaneamente para nós estarmos totalmente nutridos. E eu sei, é difícil, é complexo, mas é exatamente assim que funciona para nós. A comida, a forma como comemos, com quem comemos, de onde esse alimento vem, como ele é preparado, tudo isso interage com todas as outras partes da nossa vida. E era isso que estava na cabeça de Kellogg. Sim, alguns alimentos podem suprimir certas coisas. Com certeza podem. Mas também podem apoiar, estimular, fortalecer aspectos importantes.
E do ponto de vista evolutivo, se ele estivesse certo, e eu sei que havia muitas falhas no raciocínio dele, mas vamos imaginar, só por hipótese, que estivesse certo, e de fato a dieta que ele pregava conseguisse mesmo suprimir certos desejos, especialmente os sexuais, isso seria exatamente o oposto do que deveríamos buscar como espécie. E talvez, se for verdade, ainda estejamos sentindo alguns desses efeitos até hoje. Muita gente comenta sobre isso. Então, para responder à sua pergunta, eu enxergo isso em duas camadas. Primeiro, é absolutamente, de um ponto de vista biológico. O tipo de comida que você come e a forma como você come podem tanto apoiar quanto suprimir funções do corpo. E, ao mesmo tempo, o contexto em que você se alimenta, o porquê, o como, o onde e o com quem, também exerce um papel enorme nisso tudo. Certo. Então, na sua opinião, só para expandir um pouco mais esse ponto, você acha que, dependendo do que comemos, simplificando bastante aqui, se a nossa alimentação estiver de acordo com o que seria a dieta humana ideal, isso pode nos tornar mais ou menos humanos do ponto de vista evolutivo? Ou você acredita que, na verdade, é essa escolha alimentar que vai determinar o tipo de seres humanos que existirão no futuro e até mesmo o que vamos transmitir às próximas gerações? Sem dúvida isso terá impacto. E uma das coisas mais importantes que eu gostaria que todos entendessem sobre a evolução é que ela não é teleológica, ou seja, ela não é dirigida, não está seguindo um caminho pré-determinado, não caminha em direção a um objetivo final. Não é como se tivéssemos ancestrais pequenos, parecidos com macacos de 1 metro e pouco de altura, e o plano sempre tivesse sido chegar até nós, os humanos modernos. A evolução sempre responde às mudanças do ambiente. Algumas delas podem estar ligadas à comida, outras a fatores ambientais, climáticos. Estamos sempre interagindo, e o organismo mais adaptado é o que segue adiante. E não é uma busca pelo melhor absoluto. Eu sei que está começando a ficar complicado. É como aquela história. Se você está sendo perseguido por um urso, não precisa ser o mais rápido de todos, só não pode ser o mais lento. É assim que a seleção natural funciona. Ela elimina os menos adaptados, e os que estão indo bem continuam. A seleção natural não escolhe o melhor, apenas seleciona naturalmente as espécies que estão indo bem e as espécies que estão arrasando. Então, conforme as coisas mudam, até na nossa alimentação, nós reagimos o tempo todo. E às vezes, isso acontece em períodos bem recentes. Um exemplo claro é a persistência da lactase, a capacidade que alguns humanos têm de continuar produzindo a enzima lactase na idade adulta. Isso surgiu nos últimos 7.000 anos. Sabemos de pelo menos 2 mutações genéticas independentes, uma na Europa e outra na África, ligadas ao consumo de leite. Ou seja, há evidências de mudanças evolutivas relacionadas diretamente à dieta. Ou seja, há evidências de mudança genética em nossa espécie devido à maneira como diferentes grupos consumiam leite em sua dieta. Mas é importante entender 2 coisas. Primeiro, nós ainda vivemos em corpos de 300.000 anos de idade. Essencialmente, temos o mesmo aparelho digestivo, o mesmo tamanho de cérebro e o mesmo tamanho corporal que os Homo sapiens já tinham quando surgiram no planeta. Por isso, para mim, uma abordagem alimentar ancestral é a base para a verdadeira saúde humana. Ao mesmo tempo, como já comentei, estar nutrido é muito mais do que apenas macro e micronutrientes. É cultural, é emocional, é contextual. Vivemos hoje em um período completamente diferente, muito diferente até de 5 anos atrás, que dirá de 300.000 anos atrás. Então, quando falamos de evolução humana e dos fatores que nos fazem mudar, precisamos lembrar do que a própria palavra evolução significa. É mudança, é transformação dentro do nosso conjunto genético. Não é só uma questão biológica, é também uma questão cultural, porque tudo está entrelaçado. Portanto, a forma como nos relacionamos com a comida e até a maneira como pensamos sobre ela tem e terá consequências profundas para o nosso futuro como espécie.
Sim, com certeza. Isso é muito interessante. Na verdade, existem tantos pontos para a gente explorar nesse assunto que daria facilmente para fazer um podcast inteiro só sobre isso. Mas deixa eu mudar um pouco o rumo da conversa para um tema mais polêmico, o café da manhã. Nós sabemos que os cereais matinais refinados vêm sendo vendidos há mais de um século como a forma saudável de começar o dia, certo? Só que do ponto de vista evolutivo e biológico, essa ideia é bastante questionável. Então, por que o conceito de comer cereais refinados faz tão pouco sentido quando olhamos pela lente da evolução humana? Bem, aqui temos várias questões envolvidas. A primeira é, será que deveríamos mesmo tomar café da manhã? E a segunda, se vamos tomar café da manhã, será que ele deveria ser feito de açúcares refinados? Muita gente pergunta, por que somos tão atraídos pelo açúcar refinado ou por coisas doces em geral? Ok, se pararmos para pensar nos nossos sentidos, o paladar, o olfato, a audição e o tato, eles foram moldados ao longo de milhões de anos de pressões evolutivas. Eles existem para nos ajudar a interagir com o mundo, sobreviver e garantir descendentes saudáveis. E se pararmos para pensar, existem basicamente 3 experiências sensoriais completas na nossa vida. E quando digo sensoriais, quero dizer momentos em que todos os sentidos disparam ao mesmo tempo. São elas: a nutrição, a proteção e a reprodução. Pense no ato de procriar. Todos os sentidos estão envolvidos. Ou imagine, por exemplo, 2 da manhã, quando você ouve um barulho estranho lá embaixo e salta da cama assustado, você se sente como um super-herói capaz até de ouvir um alfinete cair. Isso é o instinto de proteção. E claro, pense também na alimentação. Parte do prazer de uma refeição verdadeiramente boa vem do fato de que você a vive com todos os sentidos. Por isso, eu tenho convicção de que somos programados, ao longo de milhões de anos de evolução, para entender naturalmente o que comer, quando comer e em que quantidade. Quando é comida de verdade, conseguimos perceber tudo isso ouvindo nossos sentidos, e é daí que vem o prazer de comer. É uma resposta evolutiva ligada à saúde e nutrição. Se isso for verdade, e acredito que sim, muita gente pergunta, por que somos atraídos pelo açúcar, se ele nos faz mal? Uma das respostas que já ouvi e que considero muito boa é: não existe nada doce na natureza que seja tóxico. Nada doce na natureza é venenoso. Pense no papel de uma fruta. Enquanto a maioria das partes de uma planta serve para se defender e afastar predadores, o fruto, quando a semente está madura, tem a função oposta: ser doce, bonito, saboroso e perfumado para atrair um animal, que vai comer, levar as sementes pelo sistema digestivo e depois eliminá-las em outro lugar, já envoltas em adubo. Isso faz total sentido evolutivo, porque ajuda a planta a se reproduzir. O mesmo acontece com o mel. O mel, as frutas e o leite são alimentos da natureza que existem com o propósito de serem consumidos. A função deles é justamente servir de alimento para outro ser. O mel alimenta as abelhas jovens e o fruto atrai animais para espalhar sementes e garantir a sobrevivência da planta. Então, a ideia é que nada doce na natureza é tóxico. E quando, no passado, tínhamos acesso apenas a um pouco de doçura, algumas frutas na estação, ou um favo de mel, quando encontrávamos uma colmeia, isso nunca foi um problema. Na verdade, às vezes esse aumento de carboidratos até ajudava, como antes do inverno. Mas hoje isso foi deturpado. Agora temos acesso não só a coisas doces, mas a doces refinados em quantidades enormes e a preços baixíssimos. E isso é o que cria o problema. Estamos presos nesse beco evolutivo, onde o instinto que antes nos ajudava, agora trabalha contra nós. Nosso senso de doçura agora está nos deixando doentes. A ideia de que qualquer pessoa no período pré-histórico teria acesso diário a algo doce é totalmente equivocada. E muito menos a algo doce e refinado ao mesmo tempo. Simplesmente não existe a menor possibilidade de nossos ancestrais. Não há nenhuma maneira possível dos nossos ancestrais terem consumido carboidratos simples todas as manhãs, todos os dias.
Não há nenhuma maneira possível disso ter acontecido. Outra coisa para se pensar, ainda que saia um pouco do foco, é: será que eles tomavam café da manhã? Será que faziam de fato a primeira refeição logo cedo? Eu sei que está um pouco fora do contexto, e eu sei que é impossível saber com certeza. Mas eu vou dizer uma coisa: às vezes conseguimos identificar a última refeição de alguém se o conteúdo estomacal foi preservado, ou analisar o cálculo dentário em fósseis e descobrir o que estavam comendo. Mas saber se pré-historicamente havia o hábito de comer café da manhã regularmente é algo impossível de determinar. No entanto, se olharmos para os registros etnográficos, o trabalho de antropólogos estudando grupos indígenas e tradicionais ao redor do mundo, algo em que venho me dedicando há 15 anos, vemos que o café da manhã praticamente não existe. Não importa se caçadores-coletores ou agricultores. De modo geral, as pessoas acordam e vão direto trabalhar. Saem para caçar, para o campo, para suas tarefas. Enquanto isso, alguém da família, muitas vezes a mãe, mas não necessariamente, pode ser um irmão mais velho, fica responsável por preparar comida ao longo do dia. Parte desse preparo inclui reaproveitar o que sobrou do jantar anterior, reaquecer ou transformar em outra refeição. No meio do dia, todos voltam, fazem um lanche rápido e retornam ao trabalho até o pôr do sol. Depois, ao anoitecer, comem a maior refeição do dia, contam histórias, vão dormir e, no dia seguinte, repetem a rotina. Ou seja, essa ideia do jejum intermitente ou de uma janela de alimentação mais curta aparece de forma consistente nos registros etnográficos em várias culturas ao redor do mundo. E a razão pela qual menciono isso é simples. Não se trata apenas do fato de que nossos ancestrais não tinham acesso a carboidratos refinados. É que, além disso, não havia o costume de comer logo ao acordar. E hoje, ao contrário, estamos bombardeando nosso corpo assim que levantamos da cama com uma carga enorme de carboidratos refinados. Isso, sem dúvida, é uma receita para o desastre. Isso é curioso e talvez, não sei, as práticas religiosas tenham tentado imitar ou copiar um pouco desse padrão. Existe esse ciclo de jejum, essa cultura do jejum. Talvez é só uma suposição, mas acredito que de alguma forma as coisas estão interligadas. Interessante, quando olhamos para comunidades tradicionais e ancestrais, vemos que elas desenvolveram técnicas de preparo de alimentos ao longo de milhares de anos. E não apenas para cozinhar, mas também para liberar nutrientes e evitar danos. Você mencionou, mas poderia explicar melhor como essas culturas garantiam a segurança dos alimentos e a absorção dos nutrientes? E, além disso, o que podemos aprender com esses métodos hoje? É possível replicar isso nos dias atuais? Sim, podemos replicar. Essas técnicas já são aplicáveis, e é isso que me empolga nesse trabalho. Tudo começou com minha busca por alimentar bem minha família, eu, minha esposa e filhos. O mais incrível, funciona dentro de casa. Mais recentemente, criamos a Modern Stone Age Kitchen, um restaurante em pleno funcionamento, onde todas essas abordagens não só fazem sentido em nível doméstico, mas também em escala comercial. É muito empolgante ver como isso cresceu, como a comunidade tem respondido e perceber o tipo de alimento com que podemos nutrir as pessoas usando práticas ancestrais. E o mais curioso é que nada disso é complicado. Nenhum desses métodos levaria mais de 15 minutos para eu explicar aqui. São técnicas muito simples. E acho que muitas vezes são ignoradas justamente por serem tão simples. Coisas como deixar de molho, germinar, fermentar ou a nixtamalização, um processo antigo usado para liberar os nutrientes do milho e torná-los mais disponíveis ao corpo humano. Um exemplo que sempre uso, porque é realmente impactante, está no meu livro Eat Like a Human, em que mostro que 3 feijões crus do tipo kidney são suficientes para levar alguém ao hospital com fortes dores digestivas. Apenas 3 grãos. Mas se você simplesmente deixar esses feijões de molho durante a noite e cozinhá-los no dia seguinte, eles deixam de ser tóxicos, os nutrientes se tornam biodisponíveis e o que antes era veneno, em 24 horas, se transforma em um alimento nutritivo e seguro.
E aí você tem um alimento nutritivo que 24 horas antes era um veneno. A aveia é um ótimo exemplo. Se voltarmos apenas 2 gerações na Irlanda, todo mundo que comia mingau de aveia deixava os grãos de molho em água na noite anterior, deixava descansar e só no dia seguinte cozinhava a aveia. Hoje isso foi encurtado, criaram a aveia instantânea e vários outros produtos que pulam esse processo. E embora o prejuízo de comer aveia sem preparo adequado não seja imediato, como no caso do feijão kidney, ao longo do tempo ele aparece. Porque ainda existem antinutrientes que literalmente roubam minerais e nutrientes do seu corpo. O efeito é mais lento, mas cumulativo. Os oxalatos são um ótimo exemplo. E algo que ainda me impressiona é a mandioca no Brasil. Passei tempo com pessoas incríveis aí, acompanhando todo o processamento da mandioca. E a pergunta que ainda me faço é, por quê? A mandioca é carregada de oxalatos, realmente carregada. Muitas pessoas comem mandioca no Brasil, e mesmo assim, no Brasil, o índice de pedras nos rins é mais baixo que a média mundial. Isso me deixa impressionado. E foi justamente por isso que fomos observar de perto como ocorre o processamento. Esse processamento é incrivelmente importante. Não estou dizendo que a aveia deva ser a base da nossa alimentação, nem que o feijão comum deva ser a base da nossa dieta. O que quero mostrar é que essas práticas ancestrais, seja com feijões, batatas, grãos ou qualquer outro alimento do reino vegetal, têm um papel crucial. Desintoxicam, tornam os alimentos mais seguros, transformam ou liberam os nutrientes que já estão ali e os deixam disponíveis para o corpo. Assim, pegamos um alimento que, cru, não deveria jamais entrar em um corpo humano. E por meio do processamento, o transformamos em algo que, na maioria dos casos, pode nos nutrir de forma segura. É o processamento que faz toda a diferença. Muito legal. Isso é realmente muito legal. Eu já vi seus vídeos e também li o seu livro. A propósito, assisti ao vídeo das batatas fermentadas. Sensacional. Eu nem estava ciente de que isso era possível. De verdade, honestamente, aquilo foi incrível. Batata chips sem amido disponível? Parece até um sonho. Não disponível. Não disponível. Sim, não há amido disponível. Exatamente. E você sempre destaca a importância de práticas como a fermentação, o nose-to-tail eating, aproveitar todas as partes do animal, e o preparo lento e intencional dos alimentos. Qual é o papel dessas técnicas ancestrais na recuperação de uma forma mais completa e resiliente de nutrição humana? Eu sei que isso se sobrepõe um pouco à pergunta anterior. Mas não é só sobre aplicabilidade. É porque muita gente pergunta: como eu descubro o que é realmente bom e nutritivo para mim? Aqui em 2025, quando já não caçamos, não plantamos, só compramos comida pronta. Acho que esse é um dos maiores desafios que enfrentamos hoje. As pessoas vão ao mercado, ao supermercado, compram tudo pronto e nem sequer fazem o próprio pão. Não existe mais aquela fermentação natural de antigamente. E aí vem a grande questão: como podemos dar o próximo passo? Ou seja, pessoas comuns, que não entendem nada de nutrição, o que elas podem aprender com isso e levar para a vida delas no dia a dia? Uma das coisas mais importantes sobre adotar essas práticas é entender que elas não são difíceis. São extremamente simples. Estamos falando de um pote de vidro, uma colher, um pouco de sal, talvez uma chapa elétrica. Não é preciso muito para fazer tudo isso que estou descrevendo. E o ato de colocar em prática não só cria alimentos mais nutritivos para você e sua família, como também começa a te reconectar com a comida. Porque veja, alguém ouvindo pode pensar: ótimo, essa é uma informação valiosa. E sim, você pode encontrar ótimas informações em podcasts, em livros, em vídeos no YouTube. Mas nada substitui de verdade a educação que você pode dar a si mesmo.
E essa educação vem de voltar para a cozinha, de colocar a mão na massa, não de ir ao supermercado e comprar aquelas massas prontas de biscoito para dizer que fez algo caseiro, mas de pegar um repolho, um pouco de sal e fazer chucrute. Esse simples ato de fermentar, que leva 10 dias do início ao fim, transforma o alimento em algo mais seguro, mais nutritivo e delicioso. E, ao mesmo tempo, te reconecta com uma forma ancestral de lidar com a comida, que muda a maneira como você pensa e enxerga o mundo. Sempre digo para quem quer aprender mais sobre comida. Claro, poderíamos passar horas falando sobre germinação, nixtamalização, pães de fermentação natural, aproveitar o animal do focinho ao rabo, patês e tantas outras práticas incríveis. Mas tudo isso pode parecer esmagador. Ninguém consegue dizer, entendi tudo, amanhã já vou aplicar. É impossível, ainda mais para quem não tem intimidade com a cozinha. Então, 2 coisas que eu costumo recomendar. Primeiro, tenha paciência consigo mesmo, no seu tempo e com leveza. Segundo, entenda que se você adotar apenas uma prática, uma só, e conseguir mantê-la no seu dia a dia, seja diariamente, semanalmente, mensalmente, já terá dado um salto enorme em relação a onde estava antes. Basta começar com uma coisa, uma que você se sinta realmente confortável em fazer. Quando virar rotina e não exigir esforço, aí sim avance, sem sobrecarga. Tentar tudo de uma vez pode funcionar por dias, mas logo vem o abandono e a volta à velha dieta industrializada padrão. A segunda coisa que eu sugiro é, escolha uma refeição que você faz todo dia, ou pelo menos toda semana, a refeição mais frequente da sua rotina, e tente preparar essa refeição inteira do zero, pelo menos uma vez. Não importa o que seja, seja honesto. Não escolha o prato que você acha que eu gostaria que você escolhesse. Escolha aquilo que realmente faz parte da sua vida. Prepare essa refeição do zero uma vez. Na melhor das hipóteses, você pensa, ok, ótimo, agora está fazendo do zero a comida que come todos os dias ou todas as semanas, e ao longo de semanas e meses, transforma a qualidade dessa refeição em algo muito mais nutritivo. Na pior das hipóteses, você aprende tanto sobre esse alimento que, quando for ao supermercado ou ao restaurante, vai ter uma consciência completamente diferente sobre o que está comendo. Você literalmente se torna outra pessoa, porque toda aquela avalanche de marketing e propaganda da indústria tentando te convencer a comprar versões ultraprocessadas e cheias de truques perde a força. Você passa a enxergar além da fachada e consegue identificar o que realmente é a opção mais saudável, seja no mercado ou no restaurante. É uma situação em que todos ganham. O que você pode fazer e aprender dentro da sua própria cozinha é incrivelmente poderoso. E eu acho que esse é um ponto de partida fantástico. Eu concordo 100% com você. E acredito que a cozinha une a família, aproxima as pessoas. Na verdade, a comida em si conecta as pessoas. E eu acredito muito nisso. Isso é verdade. E isso me leva a outra questão. Tenho muito interesse no Eastern Shore Food Lab, que você mencionou no seu livro, e gostaria de entender melhor esse trabalho. E o motivo de eu trazer esse assunto é porque, na minha visão, se queremos mudar de verdade, se queremos, por exemplo, enfrentar e até mesmo acabar com o diabetes tipo 2, com os problemas metabólicos e tantas outras doenças modernas, não acho que a solução esteja apenas em criar mais remédios. Acredito que a verdadeira resposta está em investir cada vez mais em educação. Você pode falar um pouco mais sobre esse projeto no Washington College? E como você enxerga, de forma prática, o papel da educação na nutrição e na saúde das pessoas? Hoje já não estamos mais ligados ao Washington College. Reestruturamos tudo sob um novo nome. Modern Stone Age Food é a nossa organização sem fins lucrativos, voltada para pesquisa, educação e divulgação. Ela atua em várias frentes. Continuamos realizando muitas pesquisas etnográficas em diferentes partes do mundo. Foi por isso que estivemos no Brasil, por exemplo. Recentemente também estivemos na Noruega e temos planos ambiciosos de continuar visitando comunidades tradicionais e indígenas. O motivo é simples.
Essas formas ancestrais de lidar com a comida estão desaparecendo rapidamente e precisamos registrá-las para que o mundo inteiro tenha acesso. Eu realmente acredito que esse é o caminho não só para salvar nossa alimentação e nossa espécie, mas também para preservar o planeta. Afinal, essas práticas ancestrais e tradicionais não são apenas as mais nutritivas e culturalmente ricas, mas também as mais éticas e sustentáveis. Acho que existem muitas razões importantes para preservar e proteger esse conhecimento. Uma das nossas metas é justamente preservar. A segunda é encontrar maneiras de tornar o mundo um pouco menor. Temos sido incrivelmente, não sei bem qual a palavra, talvez recompensados, mas não surpresos. Porque em todas as famílias e comunidades com quem tivemos a oportunidade e o privilégio de passar um tempo, encontramos pessoas incríveis, riquíssimas culturalmente. Estamos sempre buscando formas de ajudar essas pessoas a contar suas histórias e permitir que o resto do mundo conheça quem são e o que fazem. E a terceira meta é aplicar esse conhecimento ao nosso sistema alimentar moderno para tentar salvá-lo de alguma forma. Sei que algumas dessas coisas podem parecer simples, mas, como você mencionou, as batatas fermentadas são incríveis. É um alimento impressionante por muitos motivos. Mas tudo isso nasceu de pesquisas que fizemos na Bolívia e no Peru. E hoje não apenas ensinamos outras pessoas a fazer, como também servimos esse alimento todos os dias no restaurante. A parte da pesquisa existe para isso. E a parte do ensino é realmente o coração do que fazemos. Inclusive, estou falando aqui direto da nossa cozinha-escola. Temos uma cozinha de ensino, onde realizamos aulas presenciais o tempo todo. Mas sabemos que nem todos conseguem vir até aqui. Afinal, estamos longe, e cada turma só comporta 12 a 14 pessoas. Por isso também criamos muito material online e há poucas semanas lançamos uma comunidade digital chamada Ancestral Table. É uma comunidade em crescimento, onde todo esse conhecimento e nossas pesquisas podem ser compartilhados. Lá, oferecemos cursos semanais, sessões de perguntas e respostas, bastante interação, como bate-papos em grupo, e todo o conteúdo fica salvo e acessível para os participantes. Nosso objetivo é capacitar as pessoas a se nutrirem, a nutrirem suas famílias da forma mais saudável, ética e sustentável possível. E o mais incrível é que, mesmo estando tão distantes do nosso sistema alimentar, com essas cadeias tão longas, quando voltamos para a cozinha e resgatamos essas práticas ancestrais, não só criamos uma comida incrível, mas também abrimos espaço para que a família se reúna em torno do preparo, para que você se conecte com seus agricultores, com o meio ambiente e até com os seus ancestrais. Ótimo. Isso é realmente fascinante porque, ao mesmo tempo em que aproxima as pessoas, também escala de um jeito acessível para a gente comum, mesmo aquelas que estão longe, que assim podem aprender. Então, não importa se conseguem ir presencialmente às aulas ou não, isso está muito em linha com a nossa missão, espalhar uma boa mensagem e fazer com que as pessoas passem a enxergar a nutrição, a cozinha e tudo isso de um ângulo diferente. Em vez de olhar para a comida apenas como um produto, passar a vê-la como parte da cultura, com todo esse valor. Isso é realmente fascinante. Bom, acho que isso nos leva mesmo ao fim da minha lista de perguntas. Foi uma conversa super enriquecedora e eu realmente não quero tomar muito mais do seu tempo agora. O documentário está planejado para ser lançado no fim de setembro e assim que estiver pronto, eu vou te avisar. De verdade, foi uma experiência extremamente esclarecedora. Trouxe muitos pontos importantes para reflexão. Antes de encerrarmos, gostaria de saber, há alguma mensagem especial que você gostaria de compartilhar com o público brasileiro? Agora você me colocou em uma situação difícil. Bom, eu realmente acredito que se conectar com a sua comida, no nível que conversamos aqui hoje, é uma das coisas mais poderosas que alguém pode fazer na vida. Porque através dessa conexão, você se conecta com os seus ancestrais, com o ambiente, com a comunidade, com a sua família e também consigo mesmo.